O impacto da altitude em 3.600 metros é cruel. É cruel. O ar não vem ter uma reação do Davi Luiz no primeiro tempo. Que mostra isso, ele está deitado. Não, mas, gente, ainda estamos em abril. Não pode ser. Como é possível? Esses jogadores já estão cansados. Como assim? Quer dizer, é só parar para pensar um pouquinho. Não dá para jogar com os mesmos jogadores todo dia. Mas o Jesus jogava. Não jogava. Não jogava. Parem com isso. O Flamengo não perdeu por causa da atitude e eu não acho justo interditar o debate da estratégia do Flamengo. A ciência, né, é chover no molhado, porque às vezes parece que até falar o óbvio é genial. A ciência ela é muito importante, mas o Flamengo em algum momento achou a política mais importante que a ciência. Verdade. Em outro momento viu jogos que eram absolutamente importantes, mais importantes que jogos de Libertadores. O Flamengo se contentou até aqui com o normal, que é... Eu discordo só um pouco do Birner. Fala, torcedor do Flamengo, bora começar o dia aqui acompanhando a repercussão dessa primeira derrota do Flamengo na temporada. Perdeu ontem para o Bolívar, 2-1. O Flamengo até chegou a empatar a partida 1-1, mas tomou o gol da virada, não conseguiu pelo menos um pontinho, né? Foi derrotado. O Tite que falou, né, após a partida ali sobre o poupar jogadores, essa questão aí que deixou alguns torcedores não concordaram, alguns torcedores não concordaram com essa decisão de poupar jogadores, justamente no jogo mais importante. Vamos aqui, né, a mídia analisando essa derrota do Flamengo, deixar os créditos à ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Mesma sorte, eu diria a mesma competência. Não. Né? É isso. 2-1. Só sorte. Verdade. 2-1 pro Bolívar, a gente vai ouvir o Tite e o Vinha. Jogou ao nível do mar, não é isso? Sim, mas cansou no final. Ele estava ao nível do mar. Impressionante. Vamos lá. O Bolívar está muito bem estruturado. O Bolívar está muito bem treinado. Não é? Méritos ao seu técnico, que já vem repetidas vezes colocando. Ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos também. Em casa ele faz valer também a qualidade e a altitude, imprimindo um ritmo forte. Então tem méritos também. Quando a gente olha o futebol, a gente olha sob duas perspectivas. A gente olha a nossa perspectiva, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser excessivamente egoísta, de olhar para o outro lado, que também tem um bom trabalho, e o Bolívar tem. Acho que estão fazendo uma grande começo de Libertadores, mas nós temos que focar em nós, trabalhar e fazer o nosso, então é isso. Tite, boa noite. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, né? Muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo agora está a 5 pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários. Tudo bem, tem 2 jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez Mas a ciência no futebol... Não, recentemente começaram a falar aqui no Flamengo muito para poupar tantos jogadores. Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga, ela tem e ela traz no professor de educação física que sabe com a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que tem o Flamengo, e a responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a rapaz, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi
em cima disso. E a responsabilidade maior é, sim, nossa, mas minha do técnico que escala. Sobre o grupo do Flamengo? A busca de recuperação para a classificação. Tite, boa noite. Edson Viana, Grupo Globo. Então, um pouco em cima disso da ciência, assim, essa vai ser uma encruzilhada em que você vai estar muitas vezes nessa temporada. Talvez essa tenha sido bem radical pelas circunstâncias do jogo, né? Então, a gente pode se acostumar ao longo desse ano com isso, assim, você vai estar analisando mesmo, caso a caso, porque muito se discute isso, mas essa vai ser a questão? Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas há. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram dois aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina e a resposta, talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então, tu olha num planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então, a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Então, estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando dele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados e quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Oi, Tite. Aqui. David Sharp, do Antenados na Jogada. Oi, Vinha. Lá no Maracanã, depois do jogo contra o Palestino, eu perguntei, você concordou comigo que para jogar na altitude precisava jogar curto, né, valorizando a posse de bola e, vamos dizer, colocando o adversário na roda, não deixando que ele pegasse na bola, tendo mais dificuldade, né? Diferente até do que você falou em outra coletiva, que o Flamengo é muito vertical, tenta buscar o gol a todo momento, seria uma forma diferente de jogar para tentar valorizar essa posse de bola. Por que o Flamengo não conseguiu botar isso em prática hoje, ainda mais com jogadores, com 3 zagueiros que sabem tocar bem a bola, com jogadores que sabem tocar bem a bola? O que faltou para botar isso mais em prática, não dar tantos piques assim compridos como o Flamengo deu, tentar bolas longas como em alguns momentos também aconteceu? E será que foi o gramado? Qual foi o problema que... Desde o começo o Flamengo teve esse tipo de dificuldade para ter até mais posse de bola para conseguir segurar mais o time do Bolívar? Ele foi crescendo ao longo do jogo, ele teve dificuldade no início porque não tinha a coordenação dos movimentos e a marcação agressiva, muito agressiva do Bolívar. Ela nos inibiu. Depois, com linha de 4, ela começou a crescer e aí tem um pouquinho de volume maior. E o segundo tempo, estava direcionando o olhar assim para quem me fez a pergunta, e o segundo tempo talvez tenha sido num crescente o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, nós tivemos a infelicidade. Aí criávamos oportunidades, teve a do Bruno, teve a do Gerson, teve a do Lohan. Então, criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também, mas ela é uma série de fatores também. Também está modificando a equipe, tu perde, é desumano, ela é inconcebível. Eu também pedi para eles, todos, que eles tivessem bastante posse de bola, bastante entrosamento, que não é uma equipe que vem jogando, que é uma equipe que está rotinada também. Então, eu tenho que ter também essa compreensão, mas muito também em função do ritmo imprimido não como ideia, mas com o ritmo imprimido do Bolívar. Você pediu isso? Para jogar? Sim. Buenas noches, Salma Carrión para la Red Uno Viña.
Viña, mi consulta, se van con una derrota. ¿Se sienten tal vez obligados o ejercen esa presión a obtener los 3 puntos tanto en Brasil y luego en Santiago para poder aspirar a esa clasificación? Gracias. Buenas noches. Creo que estamos en un equipo que tenemos que ganar todos los partidos, no importa con quién nos enfrentemos, que tenemos que ganar todos los partidos que nos enfrentemos, así que esa presión que me planteas, obviamente que es la responsabilidad que nosotros enfrentamos en cada partido, porque obviamente que vamos a buscar los 3 puntos siempre. A última pergunta aqui. Muito bem, voltando para cá, Tite e Vinha. É um Flamengo que perde a primeira no ano, né? Bom lembrar. Sim. Boa invencibilidade do Flamengo. Toma 2 gols no jogo. E vamos lembrar aqui, quem não jogou, não teve Pedro, não teve Cebolinha, que até sofreu lesão, né? O Cebolinha. Então vamos lá, não teve Pedro, não teve Arrascaeta, não teve Ayrton 7 Lucas. não foram, certo? Não teve Léo Pereira. Não teve Varela, né? Gente que sequer viajou. Você olha o banco do Flamengo ali, para quem não acompanha o Flamengo, para quem não é flamenguista, você olha o banco e fala, quem é esse? Quem é aquele? De onde vem esse menino e tal? É mais ou menos isso que o Flamengo fez hoje. Era realmente necessário? Era preciso sacar tanta gente, preservar tanta gente para o jogo de hoje? O Flamengo agora... Você também não acredita na ciência? Não, estou perguntando. Eu vou fazer... Não, tem gente que acha que não... Eu vou fazer o óbvio dentro do que eu acredito. Eu acredito na ciência. Então, eu também era acredito. necessário. Era necessário. Eu acredito a resposta só pode ser uma. Era necessário e era óbvio, já foi explicado. O que a gente pode debater, é o que eu falava mais cedo, e não se pode interditar esse debate, a partir do que foi feito até ontem, anteontem, até aqui, era necessário pelos índices apresentados pelo Departamento de Fisiologia, pelo preparador físico, pelos médicos, por todo mundo. Por gente do Departamento de Saúde, Fisiologia do Exercício. A partir do que foi feito até aqui, você se debruça sobre esses dados, era necessário poupar para não estourar o jogador. Mesmo sem estar no banco? Você pode agora debater como o Flamengo vem conduzindo. É a primeira derrota no ano. É um bom ponto. Só teve uma vitória também na fase de grupo da Libertadores até aqui. É uma outra ótica que você pode observar. E eu acho que está muito com a liderança comprometida. O Flamengo precisa esticar a corda bastante para se classificar na Libertadores. Em algum momento, quando se debruçar lá sobre a planilha da fadiga e tudo mais, ele vai ter que priorizar, porque não vai dar para virar no 5º, no 6º jogo e falar, mas o craque tal aqui, ele está fadigado. Você tem que se planejar antes para esse cara não estar fadigado no jogo da Libertadores. O Edson Viana, se eu não me engano, que era o repórter da TV Globo, que ele faz a pergunta sobre a encruzilhada que o Tite ia ficar. E é isso. A partir de agora, o Tite, a cada 2, 3 semanas, ele vai ter uma encruzilhada. Entre a rodada 5 e a rodada 6 da Libertadores, ele vai ter uma encruzilhada. Ele vai ter que saber o que ele faz com o jogo de volta da Copa do Brasil, que ele vai precisar tentar resolver. É possível resolver na ida contra o Amazonas, para não ficar pendente do jogo da volta lá do dia 21, 22 de maio. Isso já ser um descanso. O que ele vai negociar no Campeonato Brasileiro, que ele vai ter que pontuar bem para algum momento ele sacar, porque eu não acredito mais que ele vai negociar com a Conmebol Libertadores. Os próximos 3 jogos do Flamengo... Eu não vou discutir com a ciência, mas eu acho que a gente pode discutir como é que você está trabalhando com os dados científicos até aqui. Eu acho que é isso. Porque o Flamengo não perdeu porque os 7 jogadores deixaram de viajar. O Flamengo não perdeu por causa da altitude. E ele não perdeu por conta do plano de jogo. Ele perdeu por conta das 3 coisas juntos. Então, se você já tinha um problema de fadiga, você tinha que entender exatamente quem ia entrar em campo. E a partir disso, você ter o melhor plano. Eu não acho que o Flamengo teve o melhor plano. Tanto que ele teve que corrigir a rota, ele bota o Léo Ortiz quase que como volante ali no primeiro tempo. O gol sofrido, para mim, não é exatamente sobre a altitude. O segundo gol tem um erro que já vem de algum tempo do Flamengo. O Flamengo é mais sólido quando defende, quando ele está compactado. Sabe que eu discordo de você, e bem protegido. Tudo bem, aí você pode falar o tempo inteiro. Sim. O Flamengo, ele defende muito bem quando ele está compactado, bem posicionado, quando o Pulgar vinha bem, quando ele tinha tudo aquilo mais. Mas o Flamengo é um time que desde o ano passado, quando ele erra, ele tem que correr para trás, ele tem problemas. Então não é só altitude, tem muita coisa que ajuda a explicar. E eu reforço, a gente não pode interditar o debate do que o Flamengo se planejou para fazer até aqui. Sobre a fadiga, se o Pirner vai estourar, se o Breyer está machucado, se o André está no limite para se machucar, a gente tem que respeitar. Agora, a gente pode debater também quais são as prioridades e como é que o Tite está lidando com essa encruzilhada. Até aqui, é o que eu falei do normal lá do Palmeiras, voltar. O Flamengo só fez o normal, empatou com o Milionários, perder na altitude está longe de ser uma decepção e ganhou do Palestino com um futebol muito abaixo do que pode desenvolver. Então, o Flamengo até aqui só faz o normal. A gente espera esse elenco, esse treinador, um pouquinho mais que o normal. Discorde. Discorda aí. Eu acho que empatar com o Milionários
foi bem abaixo do que eu imaginava. A atuação contra o Palestino também, porém ganhou o jogo. É um time ainda em construção, com algumas oscilações, mas eu não acho que o Tite errou no plano de jogo hoje. Eu acho que a execução em La Paz é extremamente complicada. A última derrota do Palmeiras em Libertadores foi contra o Bolívar. O Palmeiras jogou com um time também bastante alternativo, time reserva, ano passado, e perdeu em La Paz. O Bolívar, desde quando tem a gestão também do Grupo City, com uma filosofia de jogo, as equipes bolivianas, historicamente, no tempo do Pelé, por exemplo, tem uma vez, se não me engano, foi 3x3 ou 4x4, contra o Bolívar lá, veio jogar na Vila, tomou 8x0. Jogar ali é muito complicado num tempo em que o futebol boliviano era muito pior do que é hoje, muito pior. E hoje, com o trabalho que é feito, o Bolívar é um time que sabe trabalhar a bola, o Bolívar é um time que vai ter a posse de bola provavelmente contra qualquer equipe que não está habituada à altitude jogando em casa. O Bolívar é a segunda força do grupo e esse era o jogo mais difícil para o Flamengo. O único time que teve mais posse de bola que o Bolívar foi o Milionários, mas o Bolívar teve um jogador expulso aos 26 minutos, fez 3x0 logo depois, foi 3x2 no final das contas ali. E o Milionários é um time também um pouco habituado a jogar na altitude. Quando o Tite faz um time com 3 zagueiros, aí eu olho a formação... Isso é raro, hein? Com De La Cruz, raro. Igor Jesus, Vinha, Vitor Hugo, Gerson, é um time para ter a bola. E quando você coloca o Bruno Henrique mais avançado, é um time para também ter a bola longa, ter o cara da força, o cara da chegada à frente. Não era o Bruno Henrique avançado só. Tudo bem, o De La Cruz era quase um atacante hoje. Não me agrada esse plano. O De La Cruz jogou mais avançado por circunstâncias de jogo. Eu acho que a ideia inicial não era essa. O De La Cruz já começa como um atacante. Eu acho que ele começa num 3-5-2. Por isso que eu acho que, dentro do que você falou, que eu acho que seria o ideal, talvez 4-5 ou 5-4, e preenchendo bem, e você ter essa aproximação, você tem intervalos curtos ali, né, de pessoas e espaço, você tem essa aproximação. Eu concordo. Quando o De La Cruz está lá na frente, para mim, essa aproximação, essa dinâmica já não está acontecendo. A bola do Vinha, o gol do Vinha, ele não é exatamente um plano. Ele é uma única falha do Bolívar ali, que não costumava errar aquilo ali, e tem a qualidade do Vinha, um drible ali quase que ele dá. Não foi algo trabalhado. O De La Cruz lá na frente, com o Bruno, os espaços de aproximação que não aconteciam, para mim, desde o início, me pareceu o plano dele. Eu já acho que é uma circunstância da perda de bola. De você perceber que você não tem a bola, que você não vai conseguir ter a bola. E esses dois jogadores podem recuar para recompor, para preencher o espaço que era necessário. Isso é uma ponderação em defesa do Tite. Não sei também se ele desloca o De La Cruz lá para frente, porque o De La Cruz já é um cara que vem fadigado. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma outra função no jogo de hoje, pela circunstância de altitude. Aliás, ele deu um pique em determinado momento do jogo. A gente está aqui falando também sem saber exatamente os índices. Eu acho que se não tivesse condições, não teria jogado, porque já que o Tite tirou quase todo mundo, vai, né? E, por exemplo, o Jean Oddi, que está quase recuperado. Quase recuperado. Né? Sempre diz que é um bom negócio você poupar jogadores na altitude, porque não dá para jogar em La Paz. Eu entendo um pouco, não concordo, acho que depende das circunstâncias, acho que sim, depende de alguns momentos, acho que não. Acho que é uma coisa muito específica, mas várias vezes eu vou concordar com o Jean quando isso acontecer. Só que nenhum treinador consegue mensurar com precisão como os seus jogadores todos vão reagir na altitude, ainda mais contra um time que toca a bola e acelera o jogo, porque tem uma diferença da posse de bola do Del Valle para a posse de bola do Bolívar. O Bolívar é uma posse de bola, um time que acelera mais o jogo. O Del Valle, como disse o Breler quando comentou o jogo, ele vem construindo no meio de campo. O Bolívar vai pelos lados e quando você tem 4 caras na área e o time tocando a bola, empurrando o adversário para trás, o impacto da altitude em 3.600 metros é cruel. É cruel. O ar não vem ter uma reação do Davi Luiz no primeiro tempo que mostra isso. Ele está deitado. E aí eu até chamo atenção. Olha a respiração dele. A barriga, ele levanta assim, parece que está meio sem entender as coisas. O raciocínio é lento. A bola é mais rápida. E é o primeiro jogo que o Flamengo perde na temporada. Vou olhar para o técnico? Para mim não tem muita lógica, não sei. Muita gente vai olhar. A verdade, para uma quantidade, eu creio, significativa de pessoas a respeito dessa derrota, é que a culpa é do Tite e da comissão técnica, porque não foram levados 7 titulares para esse jogo na Bolívia, e onde já se viu poupar na Libertadores, aquela coisa assim. Essa semana eu ouvi... Só lembrando que já vai jogar com mais de 30 graus, 11 da manhã no domingo. 35 graus. Essa semana eu ouvi
a respeito de como os treinadores, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, trataram o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas, gente, ainda estamos em abril. Não pode ser. Como é possível? Esses jogadores já estão cansados. Como assim? Quer dizer, comentários com esse nível de desconexão do que é o trabalho de treinadores no futebol brasileiro hoje. Então, tem uma coisa que me deixa sempre curioso. Se essas pessoas que acham que é possível escalar os mesmos jogadores várias vezes em sequência por competições diferentes, sem dar a esses jogadores tempo para se recuperarem e manterem o seu nível de intensidade, nível físico de intensidade para jogar futebol, por que será que até hoje nenhum treinador fez isso? Porque você concorda comigo, William, que é a melhor coisa que pode haver para um técnico de um time desse nível, como o Flamengo, Palmeiras, etc., é poder escalar os mesmos 11 jogadores. Inclusive porque ele precisa trabalhar menos. É um time que ele condiciona, que ele forma, que ele aplica alternativas de jogo, e é a mesma coisa todo jogo. É a mesma coisa contra o Palmeiras aqui pelo Campeonato Brasileiro, é a mesma coisa contra o Bolívar em La Paz a 3.600 pela Libertadores. É a coisa mais gostosa do ponto de vista de um treinador. E não acontece isso porque é impossível. Mas muita gente acha que isso é conversa mole. Prova disso foi a pergunta que foi feita ao Tite hoje a respeito dessa novidade da ciência. Novidade da ciência. Essa novidade da ciência. Então, é só parar para pensar um pouquinho. Não dá para jogar com os mesmos jogadores todo dia. Mas o Jesus jogava. Não jogava. Não jogava. Parem com isso. E não tinha 3 competições. Para com isso. Exato. Não tinha 3 competições. Vamos parar com isso de vez. Agora, muita gente hoje já deve estar pensando assim. Amanhã vai ser uma pancadaria generalizada por causa da decisão de não levar 7 jogadores. A última atuação convincente, boa de um time brasileiro em La Paz é a vitória do Internacional sobre o The Strongest, mata-mata da Libertadores no ano passado. Gol do Ener Valencia, num pique, bola do Alan Patrick para ele, se não me engano. Foi. Depois... Foi o mesmo Bolívar. Foi Bolívar ou foi Strongest? Foi nas quartas? Isso, Bolívar. Me enganei. Então, melhor ainda o exemplo, porque é o mesmo time. O Ener Valencia deu 3 piques no primeiro tempo. Um foi gol. E depois acabou. Sim. A bola foi muito bem metida. E o Internacional sofreu demais. Principalmente na segunda metade do segundo tempo, quando a diferença da questão fisiológica é brutal. Conseguiu, ganhou lá. A atuação do Inter foi extremamente elogiada pela forma como o time se planejou para jogar. Conseguiu um gol numa esticada, que não é uma coisa muito razoável de você querer fazer. O Vinha fez isso hoje. E é preciso aplaudir a capacidade do cara de fazer, de jogar dessa maneira. Teve como 6 chutes gol naquele jogo, o Bolívar 23. Exato. Então foi uma loucura, mas o Inter conseguiu ganhar. Então é muito difícil ganhar lá. É muito difícil ganhar lá se fossem os 7 titulares. Mas ainda assim... Mas o Flamengo, de fato, não conseguiu fazer aquilo que se propôs. Claro eu acho que tem algo fundamental. O Inter certamente poderia ter tido problemas. Depende como cada jogador reage. O Vinha reage de um jeito, o Vitor Hugo vai reagir de outro, o Davi Luiz vai reagir de outro. Tem razão. Mas o meu ponto é, quando eu falo E há sessões de jogadores que não sentem. Tem 3 pontos. Tem razão. É a política, a estratégia de como está poupando. 2, é a altitude em si, que vai pegar mais para um, mais para outro, mas vai pegar para todo mundo. E 3, é o que o Tite pensou. Continua achando que o De La Cruz lá, ele pode vir aqui também explicar que o De La Cruz ele tinha minimamente condição de jogar, só que para esse mínimo ele precisava descansar lá na frente em algum momento, e eu acho que desde o início. O que eu estou falando é, o Flamengo não perdeu por causa da atitude, e eu não acho justo interditar o debate da estratégia do Flamengo. A ciência, é chover no molhado, porque às vezes parece que até falar o óbvio é genial. A ciência precisa ser respeitada. Só que a ciência, há muito tempo, como disse o Tite, ela existia no jogo da volta do Nova Iguaçu, no jogo da estreia do Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Do estadual. No jogo, ela existia. Só que a política esteve acima da ciência naquele jogo. Porque o recado claro era precisa levantar troféu. A prioridade é estadual. Então, a política naquele momento foi acima da ciência. A diretoria que manda. Hoje você vai virar e falar que a ciência é prioridade. Uma loucura, mas a diretoria que manda. Agora você tem um ponto. Agora, desculpa, só rapidinho. Agora você tem um ponto
Mas o time que fez uma partida histórica hoje para ganhar do Independente Del Valle também priorizou o estadual nas mesmas condições do Flamengo. Tomou as mesmas decisões em relação à estreia. Mas alguns jogadores como Veiga, Gomes, Rony não estão conseguindo render por questões físicas. Pois é, mas gente, então... Mas o que entra no segundo tempo hoje, você tinha mais a disposição. Então é o seguinte, então eu só acho o seguinte, a gente não pode... Tem mais trabalho lá com a gente não pode fazer a análise conforme o resultado. Então, o Flamengo errou ao entre aspas, priorizar o estadual numa dividida com a primeira rodada da Libertadores, porque perdeu hoje na altitude. Acho. O Palmeiras não errou porque ganhou. Não acho. As decisões foram iguais. Mas a visão para mim não é essa, André. Não acho. O que eu estou falando é, naquele dia, a política estava acima da ciência, porque ali já tinha debate sobre desgaste. Naquele dia, o político estava acima da ciência. No Atlético Goianiense, você esticou. No Milionários, você segurou. No jogo contra o Palestino, você, em tese, também não esticou tanto. Contra o São Paulo, você esticou, porque era um time que vinha frágil, não vai ser fácil ganhar de São Paulo. Então, enquanto ele estava frágil, era mais fácil, você esticou. Aí você, no principal jogo do ano, você perdeu duas das três principais peças. Para mim, são Arrascaeta, Pedro e De La Cruz. Pedro e De La Cruz fora. Então, é porque vinha agora. O Pedro, imaginávamos poupado, porque não tinha nem atacante para hoje. Porque o Carlinhos não está escrito, o Gabriel está suspenso. Não, aí você tira. Então, você precisa entender a cadeia inteira de onde está a sua prioridade. Não é do jogo lá do Nova Iguaçu. Claro. Que eu tô falando. Tanto eu falei isso pro Birne, já passou mais de 14 dias. O Palmeiras, que eu acho, com a mesma estratégia. O Palmeiras tem muito mais mental, é muito mais resiliente que o Flamengo para quando a coisa ficar ruim dentro de um jogo. E tem o Palmeiras tem o Grêmio também. Que convence muito mais já, não é que o Tite não tem capacidade, do que o Flamengo. O Palmeiras tem os meninos, que mais uma vez, quando apertou, eles respondem melhor, não sei se é porque tem só o trabalho do Abel, a altitude é um pouco menor, tem uma confiança que já vem entrando, do que exatamente os meninos do Flamengo. Os meninos do Flamengo, eles não entram com protagonismo. Os meninos do Flamengo entram para rodar. Os protagonistas são sempre os grandes titulares, as grandes contratações. Mexeram um pouquinho no jogo quando entraram. Um pouquinho. Só um pouquinho. Flamengo então, assim, até a política, o Flamengo ele contrata grandes estrelas. O Palmeiras ele contrata bons jogadores e valoriza muito e dá protagonismo aos jovens. Isso tudo ajuda a explicações. Não é só altitude pelo resultado. Tem razão. O que eu acho, desculpa, o que eu acho é a gente não pode interditar. Porque a ciência ela é muito importante. Mas o Flamengo em algum momento achou a política mais importante que a ciência. Verdade. Em outro momento viu jogos que eram absolutamente importantes, mais importantes que jogos de Libertadores. Sim. Flamengo se contentou até aqui com o normal, que é... Eu discordo só um pouco do Birner. Empatar com Milionários na altitude, poupando ou não tendo, normal. Não acho normal, acho que é um resultado ruim. Então, pode se achar normal, no âmbito geral. Vitória do Palestino, normal, não jogou bem, perdeu na altitude. O que a gente está falando aqui, normal. Então, mas o Flamengo precisa ser mais que normal. Claro. Entendeu? Então, esse é meu ponto, que dá para falar de trabalho também. Intervalo no... Tá aí, galera, Flamengo que perde a primeira partida na temporada, perdendo para o Bolívar, jogo fora de casa, 2-1. Tomou um gol muito cedo ali no comecinho da partida, até empatou com o Vinha, mas não conseguiu segurar. Um empate seria um ótimo resultado para o Flamengo, mas tomou a virada. Ontem eu acredito que não foi só a questão ali da altitude, né, que fez o Flamengo perder a partida. Não foi a altitude, né? Muitas coisas. A questão aí dos jogadores poupados, até o Gabriel Reis, né, do Paparazzo Rubro Negro, perguntou sobre a ciência. O Pedro Ivo foi muito bem no comentário, né? A ciência já existe há muito tempo, mas no Campeonato Carioca a ciência não foi respeitada, porque tinha essa pressão por parte de gente lá de cima, né, colocando para o Tite colocar a força máxima, porque o Flamengo tinha que ganhar o Campeonato Carioca. No Carioca, né, a ciência não foi respeitada. E ontem, né, num jogo tão importante, Libertadores, o Flamengo perdeu para o Bolívar. Era um jogo que, se tivesse vencido, o Flamengo ia até ficar na liderança do seu grupo, mas que pode até ficar fora, né, da zona de classificação nessa rodada, né? Vamos aguardar os últimos jogos. Ontem o time não fez uma boa partida. A altitude, é claro, que é um fator principal, né, para esse mau desempenho do Flamengo, né? Mas não foi só isso que fez o Flamengo perder o jogo. Jogou com um time muito modificado ali.
praticamente todo reserva, com muitas mudanças e perdendo essa primeira, justamente, né, no jogo mais importante. O Bolívia é o adversário mais forte desse grupo. O Flamengo tinha que ter planejado melhor. Acredito na ciência, sim. A gente tem que respeitar as decisões também da comissão técnica do Tite, juntamente ali com a galera da análise, né, de desempenho. A gente tem que respeitar, mas poderia ter feito melhor esse planejamento, poupado em jogos menos importantes. Ali no Carioca mesmo, a gente viu algumas partidas que dava até para poupar, já fazer esse planejamento para ter ido com força máxima, força total da Libertadores. A Libertadores é a competição mais importante e o Flamengo deixou escapar nessa chance de, quem sabe, tirar ponto do Bolívar e assumir a liderança, mas agora é focar nos próximos jogos. Próxima partida contra o Botafogo, vai ser um jogo no final de semana, né? Às 11 horas da manhã. Vamos aguardar e ver, né, se o Flamengo vai com força máxima, força total. O Tite que falou, né, que provavelmente ia priorizar competições, mas no Brasileiro poupou, na Libertadores também poupou. Vamos ver aí como é que vai ser nessa sequência. O torcedor, é claro, que vai cobrar o Tite, está indignado com essa derrota, mas é seguir trabalhando. Foi apenas a primeira derrota da temporada, num jogo que o Flamengo não podia perder, né? Poderia ter priorizado melhor aí, planejado, né, esses jogos aí do Flamengo, mas é aguardar as próximas partidas. Deixe sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.